Olá pessoal, estou de volta. Olha, eu não ia fazer um vídeo sobre esse assunto, porém, como nós tivemos dois casos de racismo muito recentes e uma repercussão pública completamente diferente entre eles, eu achei o vídeo importante. Um desses casos foi envolvendo a cantora Luísa Sonza. Quem levantou essa questão foi o Danilo Gentili, porque até então a mídia estava em silêncio, dava para se ouvir grilos, dava para ouvir uma folha seca, dava para ouvir quebrando a folha, mas não dava para ouvir quebrando o tabu. Estava silêncio. E aí o Bill, protagonista do meme Bora Bill, fez uma piada racista num podcast e quase que em tempo real saiu em todos os sites de notícia. Por isso eu acho importante esse vídeo, para que esses sites de notícia sejam pelo menos questionados pelas pessoas que acompanham o site. Eu sei que muitos já entendem que o que está ali não é uma verdade absoluta, porém, outras pessoas ainda não têm essa percepção. Por isso eu acho importante esse vídeo. Eu elenquei alguns pontos, alguns tópicos aqui. Eu sei que o vídeo não vai ficar tão curto, mas eu vou tentar ser direto para evitar ficar redundante, ok? A grande verdade é que esses sites de fofoca, eles se tornaram quase que um estado totalitário, onde quem é amigo do rei pode tudo, e os vassalos, a plebe ou aqueles que ameaçam o seu poder têm que ser guilhotinados ou cancelados, que é a guilhotina do século XXI. Né? O Bill, do meme Bora Bill, um treinador de futebol de várzea do interior do Ceará, fez uma piada racista no podcast, como eu falei, e a repercussão já foi quase imediata, quase que antes dele fazer a piada. Os sites já estavam lá, não, eu contratei uma sensitiva, ela já previu que esse cara ia ser racista, e já começaram a soltar as notícias. E eu não vou reproduzir a piada aqui, não vou entrar em discussão se foi piada, se não foi, se foi racista, se não é, o questionamento aqui não é esse. Porém, eu acho que cabe um parênteses aqui nesse momento, tá? Eu acho importante comentar a respeito disso, até porque tem muita gente que me acompanha o meu trabalho no humor. Muito hoje se fala, tudo hoje é mimimi, tudo hoje é mimimi. Eu não acredito nisso. Eu não acho que tudo seja mimimi. Bom eram os anos 80. Eu também não acho isso. Tinha que voltar aos anos 80. Fala isso para um travesti. Fala isso para um gay, para um negro. Você tinha programas de TV onde o personagem do programa de humor falava onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei para ter um filho gay? Porque, isso é uma vergonha para um pai. Então, assim, diversas questões realmente precisavam evoluir. Imagine alguém falar, um empresário falar, bom mesmo era o século XVIII, você tinha vários empregados e não precisava pagar salário, bastava comprar um no mercado. Então, assim, várias questões sociais realmente precisam evoluir. Muito se fala também, os Trapalhões hoje estariam presos. Mas você não pode descolar o programa de humor dos Trapalhões do contexto em que ele era exibido. Eu acho que todos ali eram artistas talentosos. Se os Trapalhões estivessem em atividade hoje, eles estariam produzindo um humor que faria o público dar risada. Eu tenho certeza, porque eram todos artistas talentosos. Se tiver alguém pensando, nossa, o Léo Lins virou um lacrador? Não, eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei nisso. Inclusive já defendi Felipe Neto, Bruno Mazeu, Bruna Marquezine, Tata Werneck, Porta dos Fundos. Algumas dessas pessoas eu sei que jamais mexeriam um dedo para me defender em alguma polêmica que eu esteja envolvido. Mas, claro, já defendi o Danilo Gentili, Rogério Morgado, Cris Paiva, Mel Maia, o Maurício Meirelles, diversos comediantes, porque eu procuro manter a minha coerência. É isso que eu procuro manter, independente do lado. Eu sempre falo que o humor não tem limite, o ambiente sim. Recentemente, tivemos um outro caso aí envolvendo o padre Kelmon, né, candidato à presidência da República, onde ele foi hostilizado no aeroporto. Ele estava andando no aeroporto e pessoas começaram a falar, tira a fantasia aí. São João já passou, padre. São João já passou. Não estou entendendo. São João já passou, pode tirar a fantasia. Não, isso não é fantasia, não. É Eu sou sim, padre mesmo. é Agora, sim. A senhora fofoca. Isso é bullying. Isso está errado. E o pior é que essas pessoas, muitas delas, são pessoas que vão criar
é uma piada. E você não consegue compreender a hipocrisia desse comportamento? E o pior é que vai ter gente pensando, mas você foi lá, se vestiu de padre, foi num palco fazer piada. Sim, num palco, num show de humor. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, mas qual é a diferença de você fazer essa piada num palco ou no meio da rua? Pra mim é a mesma coisa. É a mesma diferença de um boxeador dar um soco na cara de alguém dentro de um ringue ou no meio da rua. Cara, como é que não conseguem perceber isso, cara? Às vezes eu penso, cara, eu vou ter que explicar isso de novo. Mas aí eu penso, sei lá, imagina um cientista que em 2022 tem que explicar que a Terra é redonda. Não, o cara pensa, meu Deus, uma coisa que foi refutada no século 6 a.C. por Pitágoras, que até então achavam que a Terra era plana. Eu vou ter que explicar um negócio que está em pauta há 2.500 anos. Então, assim, a minha explicação até que é bem recente comparada com esse caso. Então, vamos à thread do que aconteceu nesses casos de racismo recentes. O caso da Luísa Sonza, como eu falei, e do Bill é emblemático, porque a Luísa Sonza, ela é da Beautiful People, né? Ela faz parte de um grupo que é um pessoal super tolerante, é um pessoal que prega a paz e o amor, mas que quem descumpre as regras deles, aí não, aí acabou a tolerância, acabou a paz, acabou o amor, essa pessoa tem que ser extinguida da vida pública, extinguida da sociedade, por mais que um deles viole esta mesma regra. Né? É assim que funciona. E a Luísa Sonza é agenciada pela Mind. A Mind é uma empresa que tem aqui, entre os seus influenciadores, está aqui, entre as páginas agenciadas pela Mind, Alfinetei Team, Central da Fama, Choquei, Cutucadas, Fofoquei, Garoto do Blog, G-Show, Gina Indelicada, Otariano, Xuxa Nave, Tricotei, Subcelebrity, são Hotel Massafera, Gossip do Dia. Uma das pessoas agenciadas por essa empresa é um sujeito que luta contra o capacitismo, que pegou uma piada minha, piada o surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago, que aliás, hoje em dia eu já vi páginas de meme reproduzindo essa piada, vídeos de TikTok reproduzindo ela, depois que a piada se tornou pública, principalmente com essa repercussão dele, diversas pessoas começaram a copiar a minha piada, e por causa dessa piada ele levantou um cancelamento, quem apareceu lá para colocar, nossa, nojo dessa pessoa, de mim no caso, Luísa Sonza, apoiando ele. Por quê? Porque são todos da mesma empresa. Quem também apareceu lá falando, nossa, que monstro? Quem falou isso? Preta Gil, que é o quê? Uma das donas da empresa. Uma das donas da empresa é a Preta Gil. Mas aí quando a Luísa Sonza assumiu que foi racista, aí Preta Gil em silêncio, né? A Preta Gil em silêncio num caso de racismo. Preta, racismo e de boa. Certo? Por causa dessa piada, houve processo, investigação no Ministério Público, abriram um boletim de ocorrência, eu estou sendo processado, pediram minha prisão, tenho mandado de prisão de 1 a 3 anos, uma multa milionária, ou seja, é para me guilhotinar, é para acabar. Se você me prende, retira meu dinheiro e me apaga das redes sociais, tinha esse pedido também para me apagar de Instagram, Facebook, YouTube, tudo, acabou, você apagou essa pessoa. Porém, há o seguinte argumento, eu mesmo pensei, como eu falei, é como se fosse um Estado totalitário. Mas o Estado é algo é o Estado, né? É um dinheiro público. Ali não, é uma empresa, é uma iniciativa privada. Então cabe o argumento, poxa, mas é uma empresa. Eles cresceram, adquiriram poder e estão no seu direito de fazer isso. Porém, para mim tem 2 pontos importantes aqui. Um deles é a nebulosidade. O que eu quero dizer com nebulosidade? Que as coisas não são tão claras. Por exemplo, se você entra numa loja da Nike, e aí você vai ver imagens de diversos jogadores de futebol, você vai falar, poxa, não tem imagem do Neymar aqui, pô. O Neymar é um dos maiores jogadores de futebol do mundo na atualidade. Por que não tem imagem do Neymar? A maioria das pessoas sabe. Por quê? Porque o Neymar não é patrocinado pela Nike. Ali você só vai ver jogadores patrocinados pela Nike. Então, é muito simples de você compreender. Né? Quando a Rede Globo faz o programa Melhores do Ano,
e só concorrem atores da Globo, todo mundo entende que, na verdade, o programa é Melhores da Globo. Por quê? Porque ali só tem atores que você vê na Rede Globo. O Antônio Fagundes, ele é um ator da Rede Globo. Embora ele não ande com a camiseta, com o símbolo da Globo, todo mundo sabe. Agora, no caso da Luísa Sonza, do militante capacitista, de não ser, é mais nebuloso. Não é tão claro. Por quê? Porque o cara não anda com a camiseta escrito Mind, agenciado pela Preta Gil. Não tem. Então, é mais difícil você perceber essa manipulação, né? As páginas, você não sabe que todas estão ligadas à mesma pessoa. Que quando vem uma diretriz daqui, vai para cá, vai para todos os sites e todos eles replicam as mesmas notícias. Então, isso é mais obscuro. É mais obscuro. E o segundo comportamento que eu acho prejudicial também é que a Rede Globo, quando ela faz o Melhores da Globo, a Rede Globo, ela promove quem está na Globo e quem está fora, ela ignora. É como se não existisse. É um comportamento que eles decidiram adotar. Ok. Agora, se eles fizessem o Melhores da Globo e só concorrem atores da Globo e criassem o prêmio Melhores do Ano e só concorrem atores da Globo, e aí eles criam o prêmio Piores do Ano e só concorre quem não está na Globo. Bom, você está querendo levantar as pessoas que estão com você e destruir as que não estão, que é o que essas páginas fazem. Sabe? No colégio equivale àquela pessoa que não basta ela tirar 10, ela quer ela tirar 10 e que todos os outros tirem 3,5. Ela quer que todo mundo vá mal pra caramba e que ele vá bem. Ele não está lutando apenas para ele crescer. Você cresce pisando nos outros. Isso eu acho extremamente prejudicial. Por isso que você vai ver uma pessoa que não faz parte desse grupo cometer um ato e sair em todos os sites de notícias. Pô, o Bill, que é um treinador de futebol de várzea, campo de terra batida do interior do Ceará, porra, execraram o cara, denunciaram a conta dele, ele perdeu a conta, possivelmente poderia perder patrocínios que ele tinha fechado, parece que agora recuperou. Mas o que eu quero dizer é que olha o contexto desse cara, olha de onde ele vem. Não estou falando que está certo, eu só estou falando que se você comparar essa pessoa com a Luísa Sonza, uma pessoa que está há anos na mídia, uma das maiores cantoras do Brasil, que tem acesso à informação, acesso à cultura, que prega respeito, luta contra o racismo, luta contra o capacitismo, luta contra o machismo. Essa pessoa, qual dos dois nós podemos, assim, relevar um pouco mais um ato errôneo? Qual dos dois? Acho que está bem claro. Mas qual que dos dois teve o ato relevado? A Luísa. A Luísa. E o Bora Bill não. Por quê? Porque ele não faz parte dessa grande monarquia, dessa coligação. Isso é extremamente prejudicial. Inclusive, quando a Luísa foi acusada de racismo, o caso da Luísa foi o quê? Parece que ela confundiu uma negra com garçonete, pediu para ela buscar água. E aí a menina não gostou, se sentiu discriminada, entrou com processo. A Luísa, na época, falou que isso não aconteceu, que ela jamais teria feito isso. Quem me conhece sabe que eu jamais faria isso. E ou seja, colocou em questionamento a palavra de uma mulher negra, que segundo ela já é algo errado, que ela mesma agora, aí ela agora mudou o depoimento. Falou, não, gente, realmente eu errei, foi uma oportunidade para eu evoluir. E aí ela colocou a culpa dela no racismo estrutural da sociedade que ela vive. Racismo estrutural às vezes nos faz reproduzir atitudes que precisam ser corrigidas, eu perceber isso, é uma oportunidade de evoluir. Então, assim, a culpa é da sociedade. Então, o Bill pode pegar a mesma carta da Luísa, só trocar a Luísa por Bill e pronto. A culpa dele é do racismo estrutural da sociedade. Joga a culpa na sociedade e espero que todas as páginas que apoiaram a Luísa também apoiem o Bill e qualquer outra pessoa. Né? Eu já vou deixar aqui também que, olha, qualquer piada que eu faça aí que alguém se ofende, a culpa não é minha não, a culpa é da sociedade, que é preconceituosa, ou da sociedade machista, ou da sociedade racista, ou da sociedade homofóbica, a culpa não é minha. A culpa é sempre da sociedade. Vá pra puta! Porque, inclusive, se a Luísa falou primeiro que não fez isso, que jamais faria isso, quem conhece ela sabe que ela não teria essa atitude, e depois ela falou, não, realmente eu errei. Se no processo ela falou isso, cometeu outro crime. Tá aqui, ó, perjúrio. A legislação atual pune o falso testemunho, ou seja, mentir perante juiz num tribunal. Se isso aconteceu no tribunal, cometeu outro crime que também ninguém fala nada. Eu faço uma piada, falo que eu posso ser preso
por 3 anos por causa de uma piada. A menina, talvez ela mentiu num tribunal ou confundiu uma negra com garçonete e de boa, não tem problema nenhum. Não tem. Inclusive, quando o Danilo comentou o caso da Luísa, olha só a notícia que saiu. Piadas polêmicas, condenação e conflito com Luísa Sonza. Danilo Gentili coleciona polêmicas. Foram em cima do Danilo. Como assim? Olha, esse cara querendo levantar polêmica só porque a Luísa confundiu uma negra com garçonete. Foram em cima dele. Meu Deus do céu. Eu não duvido de pegar nesse vídeo e falarem que eu estou defendendo o Bora Bill. Léo Lins defende piada racista. É isso que vai sair. Se noticiarem, né? Mas como eu já estou cantando a bola, pode ser que ignorem. Cara, é bizarro. Bizarro. E tá aqui, inclusive o Danilo comentou também, ele falou, ó, essa agência, inclusive, tem influenciador acusado de assédio contra mulheres, mas como todos eles fazem o L com o dedo e pagam os pedágios dos discursinhos, eles podem cometer atos racistas e machistas que, beleza, seguem fazendo publicidade enquanto fazem os outros perder patrocínio. Todos esses influenciadores justiceiros sociais da agência, que sempre são tão implacáveis quando um humorista faz uma piadinha e pedem que os outros percam patrocínio, estão em silêncio sobre o processo de racismo da Luísa. Como eu sempre digo, politicamente correto nunca foi sobre o que não pode falar, e sim sobre quem pode falar. E como eu falo, o politicamente correto foi uma invenção muito boa da esquerda, porque ele é um termo aparentemente neutro que vem dos ideais progressistas. O politicamente correto eu chamo de esquerdisticamente correto. E é isso. Valeu. Fui. Um adendo importante, quando saiu esse caso do Bill, eu deixei um comentário no Alfinetei, só que eu já estou restrito na página. Tudo que eu escrevo lá não aparece para ninguém. Eles já me restringiram. E aí eu publiquei isso no meu perfil, um monte de gente foi lá comentar. O que eles fazem? Eles apagam. Qualquer comentário contra ou negativo, o que eu falei, se você ameaçar o poder do rei, o rei te silencia. Por isso que quem acompanha e não percebe essa manipulação, entra lá e fala, caramba, quando eles postam, olha que música legal, só tem elogio, e fala, caramba, a música deve ser legal mesmo, poxa, todo mundo elogiando. Então, assim, é uma manipulação descarada da realidade. Descarada. Que eu acho importante ficar cada vez mais evidente. É isso. Valeu.